Saudações! No vídeo anterior nós falamos sobre a parte física do continente europeu. Nessa vamos falar sobre a parte humana, para a gente ter uma noção mais realista do que é a Europa. A primeira coisa é o seguinte: a Europa tem cerca de 750 milhões de habitantes. Tira os 150 milhões da Rússia, e Bielorrússia no limite, sobram cerca de 600 milhões. O que representa 600 milhões de habitantes? 7,5% da população humana, mais ou menos. Né? Só para situar vocês. 600 milhões, Europa. Ok. A América tem cerca de 1 bilhão de habitantes. Pouquinha coisa mais. A África, a Índia e a China tem cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Cada uma delas. O Sudeste Asiático tem pouco mais de 600 milhões de habitantes. Então, é mais populoso do que a Europa. E o restante da Ásia tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. A Oceania e a Antártica não importam na prática. Isso é para você ter uma ideia, né? Das massas continentais, sub-regiões do mundo, a Europa é a menos populosa. Perfeito? É o menos populoso dos continentes, excluindo, claro, as que não importam, né? Tipo, realisticamente, que é Oceania e Antártica. Mas quem é essa população? Bom, a população europeia, ela hoje morre mais gente do que nasce. Ela só continua crescendo porque tem mais emigração do que imigração. Ou seja, mais gente vai morar na Europa do que pessoas saindo do continente. Mas isso vai mudar. Por que vai mudar? Bom, o número de pessoas que morrem a mais do que nasce na Europa vai aumentar. Por razões óbvias, cruéis, mas óbvias. Está morrendo muita gente na Ucrânia só por conta dessa guerra. Antes de ontem já tinha morrido 1.200 pessoas em 2 dias na ofensiva ucraniana. Então a guerra está matando gente. A fome vai matar a gente, porque as pessoas pensam que a morte pela fome é a inanição, não necessariamente. A maior parte das mortes pela fome é porque o organismo fica fraco. E aí é vítima de doenças e infecções oportunistas. Daí vai a óbito. A expectativa de vida diminui. O frio vai matar pessoas da mesma maneira, não é que elas vão simplesmente morrer congeladas como picolés. Isso vai acontecer, infelizmente. Mas a maior parte vai morrer porque o estresse causado pelo frio enfraquece o organismo, que fica debilitado, junta-se isso com a fome, e aí você tem, né, infelizmente, uma expectativa de óbitos maior. Então, o número de pessoas que morrem na Europa vai aumentar, perdão. E o número de nascimentos diminui, porque um continente em franca decadência, passando frio, fome, as pessoas não vão querer transar. Os europeus já não transam muito, a taxa de fecundidade é muito baixa. Em todos os países europeus, sem exceção, é inferior à necessária para a reprodução humana, que é 2,1. Então, vão transar menos ainda. Né? E pior, a população europeia, como eu disse, hoje ela cresce porque entra mais pessoas na Europa do que saem. Isso vai mudar. Com o frio, com a fome, com os governos autoritários incompetentes, com a guerra, com o desemprego, com a crise, mais gente vai sair da Europa do que vai entrar no continente. Não há razões para se duvidar disso. Correto? Bom, essa população, esses 600 milhões que ainda estão na Europa, como eles se dividem? Seguinte, a maior parte é de indo-europeus. O que são os indo-europeus? Os indo-europeus são um grupo humano que veio das estepes pônticas, da atual fronteira entre o Cáucaso, o Cazaquistão e a Rússia, aquela região lá. Eles vieram, são os ancestrais dos iranianos, da maioria das populações do centro e norte da Índia, dos afegãos e dos europeus, claro, né, dos russos. Então, quais são esses grupos indo-europeus, esses povos europeus? São latinos. O que são latinos? Ou românicos, né? As pessoas que descendem dos antigos romanos, pelo menos linguisticamente falando. Nós estamos falando de franceses, italianos, romenos, espanhóis, portugueses, sardos, catalães, galegos, friulanos. Tá. Germânicos. Quem são os germânicos? Germânicos são principalmente habitantes do norte da Europa. Alemães, holandeses, ingleses, noruegueses, suecos e islandeses. Eslavos, eles habitam, assim como os latinos habitam mais no sul, e os germânicos mais no norte, os eslavos habitam mais no leste. São russos,
poloneses, ucranianos, sérvios, croatas, tchecos, eslovacos, rosinos, rotenos, búlgaros, macedônios, eslovenos. São os 3 principais grupos europeus. Você tem os celtas, que são bem minoritários, né? Você tem galeses, gaélicos, escoceses, né? Bretões, manxes, córnicos, pouca gente. E alguns povos indo-europeus isolados, como gregos e albaneses, né? Então é isso. Há povos não indo-europeus na Europa. Bascos são um povo isolado, né? Que vive entre a Espanha e a França. Nós temos urálicos, tipo finlandeses, estonianos, sames, húngaros, certo? Nós temos povos mongólicos na Europa, que eles habitam principalmente a Rússia, é o caso dos tártaros. Nós temos os caucasianos, além de vários grupos, como tchetchenos e tal. Nós temos os georgianos, por exemplo, né? Eles não são indo-europeus, são povos isolados. Os azeres são povos túrquicos, os próprios turcos que habitam na parte europeia também, os tártaros também. Então é isso. Essa é a distribuição da população europeia, né? A população se concentra nos vales férteis de grandes rios, principalmente na Europa Ocidental. Há grandes cidades na Europa, a maior cidade europeia é Istambul, a segunda maior é Moscou. Depois nós temos Londres e Paris. Essas 4 cidades têm mais de 10 milhões de habitantes. E aí nós temos essas cidades na faixa de 5 milhões. São Petersburgo, na Rússia, temos Madrid, temos Barcelona, Atenas, certo? São essas cidades nessa faixa. E por aí vai. Não é um continente com grandes megacidades, só tem 4. A China, por exemplo, tem bem mais de uma dúzia de cidades com mais de 10 milhões de habitantes, certo? É um continente urbano, é um continente, por enquanto, desenvolvido. O país mais rico é Luxemburgo, o mais pobre é a Ucrânia, certo? Então, entre a Ucrânia, que tem um padrão de vida pouco melhor que o africano, e Luxemburgo, que tem um padrão de vida quase igual ao de Catar, existe uma variação muito grande de qualidade de vida na Europa, certo? De modo geral, a área mais desenvolvida é aquela de países em torno do Mar do Norte, né? A chamada Lua Azul. Pega, na verdade, desde o norte da Itália, passando por Suíça, Alemanha, o Benelux, a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, a França. Então essa é a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Essa é a região mais desenvolvida do continente europeu. As regiões mais pobres estão no sul e no sudeste, entre o Cáucaso e Portugal. Perfeito? Então, a Europa, o quadro humano é basicamente esse. Quaisquer dúvidas, podem perguntar aí nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe.